Vou colocar a apresentação também. Acho que foi, né? Se não foi, vocês me avisam. Bom, vamos lá. Esqueci, antes de começar a aula, duas coisas só. Primeiro, lembrar vocês que o primeiro quiz está funcionando, né? Tá aberto. E se vocês puderem, eu acho que talvez já, depois da aula, já dá para. Na verdade, depois da aula de ontem já dá para responder. Sobre a aula de hoje, acho que não tem nada no quiz. Ele fica para a próxima semana. E vocês vão ver, é tranquilo, não sei se alguém já acessou. Então, só para lembrá-los, ele fecha domingo. Né? O segundo aviso é que hoje a gente teve uma rápida. Eu faço parte de um grupo de pesquisa com o pessoal da administração e outras pessoas lá da ECA de São Paulo. E a gente tem um grupo que vai estudar algumas questões na pandemia. E hoje a gente teve como que a gente diz, um evento do grupo. E nesse evento a gente convidou uma pessoa que eu não sei se vocês conhecem, que é o Otaviano Canuto. O Otaviano Canuto é um economista muito bacana aqui brasileiro, certo? Mas que já está há bastante tempo nos Estados Unidos. Ele foi professor da Federal de Uberlândia, da Unicamp e da FEE de São Paulo, um tempo muito curto. E depois ele trabalhou durante um tempo no governo Lula, e depois ele acabou sendo representante do Brasil no Fundo Monetário, no Banco Mundial, um monte dessas coisas, e acabou ficando pelos Estados Unidos mesmo. Ele tem lá um blog, mas ele vem muito do Brasil, ele já veio muito na fé, muito colega nosso, do Rudinei, etc. Já veio dar muitas palestras. E ele fez uma conversa inaugural aí com a gente hoje, sobre, enfim, efeitos de uma maneira genérica da Covid aí e tal. Se vocês quiserem assistir, eu acho que está no canal do YouTube da faculdade, né, acho que a FEA de Ribeirão tem um canal. Senão eu vou tentar puxar para o meu, certo? Mas eu não sei fazer isso ainda, eu vou aprender. Mas é curto, né? Tem uma pessoa fazendo tradução do inglês para o português, para quem quiser. Enfim, é um cara bacana, ele tranquilão, assim, beleza. Então, só se vocês quiserem assistir aí, tem uma opção. Mas, fora isso, vamos então para a nossa aula. Hoje eu queria finalmente nos livrarmos, vamos dizer assim, da Revolução Industrial, dos ingleses, certo? Começar a saída, né? Então, e começar em direção ao crescimento de outros países. Só que ainda não, né? A aula de hoje talvez um pouco diferente, uma aula mais teórica, vamos dizer assim, se é que é possível falar disso no curso de História. Né? Mas a ideia é mais ou menos o seguinte, quer dizer, no século XIX, como a gente já falou rapidamente em algumas outras aulas, você assiste, de um lado, toda a expansão britânica, né, que a gente, grosso modo, conversou ontem, né, ela faz, vamos dizer assim, ela faz o crescimento inaugural, né, ela é a primeira nação, o primeiro país a ter essa transformação tecnológica, fazer o adentramento aí na chamada Revolução Industrial, fazer o processo de industrialização, e ao longo do século XIX, então, a Inglaterra vai se expandir economicamente, tanto dentro da própria Inglaterra como fora, né? E vai tentar, vamos dizer assim, aí, se segurar aí, mantendo o seu predomínio internacional, enquanto, né, um segundo movimento, certo, você vai ter a ascensão de outros países, né? Os países, principalmente continentais, na Europa,
né? França, enfim, que seria a Bélgica, Holanda, Alemanha, né? O que vai ser a Alemanha aí ao longo do processo, principalmente, né? Como eu disse, a gente vai acompanhar aqui um pouco mais a Alemanha. Aqui. E do outro lado aí da, do Atlântico, né, o crescimento norte-americano, né, que normalmente a gente estuda pouco, mas acho que a gente devia estudar mais os Estados Unidos. É um negócio interessante. Né? E a gente vai ter aí uma aula sobre isso. Então a gente tem a ascensão desses outros países, eles estão fazendo, vamos dizer assim, uma espécie de catching up, certo? Quer dizer, ou seja, eles estão tirando o atraso em relação ao crescimento industrial da Inglaterra inicial. Né? Então a Inglaterra é o capitalismo originário, vamos dizer assim, e aí tem um capitalismo meio atrasado aqui, ou que vem em segunda leva, que a gente vai usar aqui Alemanha, Estados Unidos, tem outros, óbvio, certo? Quer dizer, mas a gente não vai destacar muito, mas enfim, poderíamos talvez escolher algum outro. Então, estão fazendo esse movimento. Né? A gente chegou a comentar na aula de ontem, certo, que no final do século XIX, certo, quer dizer, os Estados Unidos, em particular, né, medido pela participação da produção industrial mundial, tamanho da participação de cada país na produção industrial do mundo todo, né? Os Estados Unidos chegam a passar a Inglaterra, eu acho que foi esse gráfico aqui que eu mostrei ontem, né? Na medida em que, vamos dizer assim, a Inglaterra ele tem um crescimento bastante forte, vamos dizer assim, nas primeiras décadas, né? A gente vê aí pelo gráfico até mais ou menos metade, o terceiro quarto, vamos dizer assim, do século XIX, né? E os Estados Unidos, mais ou menos, aí no segundo quarto e no terceiro quarto, tem o seu arranque em um crescimento vertiginoso, junto com a Alemanha, talvez num ritmo um pouquinho menor, tá certo? Também um país menor. Aqui eu estou com total, né? Não é per capita aqui a questão. O que mostra um pouco essas taxas aqui, um pouco de crescimento do PIB agora per capita, certo? Esse avanço, vamos dizer assim, principalmente no final do século XIX, em direção ao século XX, desses outros países. Né? E aí, nesse momento, já a Inglaterra já se tornando um país mais de comércio, de serviços, como a gente viu pelo balanço de pagamentos dele, né? O crescimento dessa área sempre foi importante, recursos que vêm, o fato da Inglaterra ser um intermediário comercial internacional importante, e também aí passar a ser também, talvez, o principal intermediário financeiro mundial já nessa segunda metade do século XIX. Então, a gente tem um pouco essas duas grandes movimentações ao longo do século XIX, né? Que, de novo, ressaltando que não é só Estados Unidos e Alemanha, aqui são os exemplos que eu estou pegando, né? Mas o crescimento de outros países. Né? E é isso que eu queria acompanhar um pouco com vocês a partir de agora, esse crescimento desses outros países, Estados Unidos e Alemanha, etc. Só que antes de fazer esse crescimento, sabe? Olhar esses movimentos, né? Por que a Inglaterra acaba perdendo um pouco sua liderança para os Estados Unidos, o que está acontecendo, até que ponto existem mudanças de padrão de industrialização, né? Algumas pessoas falam até em uma segunda revolução industrial, né? A eletricidade, o automóvel, como novos padrões tecnológicos, né? Então, de qualquer maneira, você tem uma série de países aí novos que estão se industrializando, né? Contestando, inclusive, a própria liderança britânica nessa história. E, então, a ideia é um pouco acompanhar essas transições aí, esses elementos todos, né? Mas antes eu queria conversar com vocês um pouco hoje, trabalhar com vocês um pouco hoje um debate, de certa maneira, que aconteceu, né, mais ou menos no período do pós-guerra, né, do pós-Segunda Guerra Mundial,
entre alguns chamados teóricos do desenvolvimento econômico, certo? Quer dizer, aonde, quer dizer, as pessoas que estão acompanhando justamente esse desenvolvimento desses países novos agora, vamos dizer assim, Alemanha e Estados Unidos, né, estudando esse crescimento desses países, a pergunta é se esse crescimento, certo, se esse desenvolvimento industrial, ele tem, vamos dizer assim, o mesmo ritmo, tem os mesmos aspectos, enfrentam as mesmas barreiras, têm as mesmas dificuldades e facilidades, vamos dizer assim, para transpor essas barreiras que teve a Inglaterra. Né? A pergunta é um pouco até onde, vamos dizer assim, a gente... no fundo, o crescimento alemão e o crescimento americano é uma espécie de uma cópia ou não do crescimento inglês. Né? Como eu já disse, acho que algumas vezes, né, uma parte, principalmente da observação desse trabalho de história econômica, de ver como é que esses países se desenvolveram, ele, na verdade, ele se mistura muito, certo, com a teoria do desenvolvimento econômico. Né? Hoje, talvez em dia, quando a gente vai estudar desenvolvimento, crescimento econômico, né, obviamente que é crescimento, certo? Então, a gente tem séculos de tempo que são sempre importantes na análise disso, certo? Então, por alguma razão, a área de história acaba sendo levada em consideração, certo? Mas eu diria que num período talvez anterior, né, mesmo aquelas pessoas que trabalham com modelagem, com econometria, eles tinham, né, talvez um lado de história econômica muito mais pesado, talvez, do que a gente tem hoje nas teorias de crescimento econômico. Né? Então, esses teóricos do desenvolvimento econômico dos anos 60, 70, enfim, final dos anos 50, né, o qual está, inclusive, envolvido alguns latino-americanos, né, o Prebst está envolvido nessa discussão, o próprio Celso Furtado, né, é uma pessoa que debateu muito com essas pessoas. Você tem vários prêmios nobres aí nessa história, né, Arthur Lewis, Gunnar Myrdal, Stein, tem alguns também que não são nobres, certo? Quer dizer, e eu queria pegar dois deles hoje, né, dois dessas pessoas. Um é esse que vocês veem aí no slide, certo? Quer dizer, que é o Rostov, né? E o outro é um cara chamado Gershon Krohn. Eles são historiadores econômicos, são economistas, e também tem um lado também forte de ciência política, enfim, são intelectuais relativamente que atuam em várias áreas justamente nessa discussão do desenvolvimento. É óbvio que essa discussão dos anos 50, certo? Quer dizer, ela está muito envolvida com questões políticas, né, com questões de geopolítica internacional. Né? Vocês podem ver até pelo título do trabalho do Rostov que eu estou usando aqui, certo? É um texto que ele escreveu, né, que saiu publicado, na verdade, em 59, mas as pessoas já conheciam, né? A gente não, né? Eu ainda não estava por ali ainda. Que chama Etapas do Desenvolvimento Econômico, né? Então, esse trabalho veio publicado em 1959, e vocês podem ver pela continuidade do título, né? 2 pontos, um manifesto não comunista, onde você tem aí uma discussão, certo? Quer dizer, envolvendo aí a questão da geopolítica, envolvendo estratégia de desenvolvimento. Você tem muita discussão aqui sobre estratégias de planejamento, né? Então, né, o desenvolvimento econômico tem muita mistura aí com planejamento econômico, né? E o planejamento econômico, né, tem aí a questão socialista do planejamento econômico, né, no lugar do mercado, e aí você tem o pessoal do desenvolvimento que estão querendo substituir o mercado com o planejamento, mas enfim, fazer algum tipo de organização, de intervenção do Estado ou não, indo em direção ao desenvolvimento.
E justamente, né, a pergunta que se faz ali, certo, nos anos 50, nos anos 60, é, olhando países, principalmente como o nosso, né, como o Brasil, como a América Latina, como outros países que saem da guerra também, como o Sudeste Asiático, aí, Coreia, enfim, né, então, quer dizer, o que fazer com esses países? Como é que a gente faz com esses países que ainda são considerados nesse período aí países em desenvolvimento, países que estão ali começando a tirar o nariz para fora, certo, da economia mundial, né? O que esses países deveriam, enfim, fazer para alcançar uma etapa de desenvolvimento mais alta, mais forte, né? Para ser um país de alto desenvolvimento, como se costuma dizer, né? Então você tinha ali uma discussão toda em torno disso. E isso tem nessa discussão de desenvolvimento tem vários aspectos, eu não vou entrar em todos deles aqui, tem todo, por exemplo, as teses da CEPAL, de como, né, fazer, etc., que não vou entrar aqui, certo? Mas o que eu queria pegar desse debate entre Rostov e o Gershon-Kahn, certo? É a leitura de história econômica que ambos fazem, certo? Quer dizer, a leitura de como vai se dar, como se deu a história econômica até então, como se dava a história econômica até então, e como, de certa maneira, os países poderiam usar essa história econômica para planejar o seu futuro, para programar um pouco o seu futuro, né? E partindo, então, da tese do Rostov, certo? Quer dizer, a ideia básica dele é que as nações, né, os países, de uma maneira geral, passariam, cada um no seu momento, no seu tempo, por um processo de desenvolvimento que as levaria, né, que levaria esses países a um estágio mais desenvolvidos, se todos fizessem o que tem que ser feito, vamos dizer assim, né, todos esses países passariam por 5 etapas de desenvolvimento, que ele vai chamar, né, famosas etapas rostovianas de desenvolvimento, que são as etapas que a Inglaterra passou e que ele enxerga que os Estados Unidos e, de certa forma, a Alemanha, a Europa também tinham passado, né, mas ele baseia essas etapas, principalmente no crescimento inicial, né, da Inglaterra, que a gente acabou de ver, né, né, você tem, no fundo, duas mensagens ali, certo? Uma mesma mensagem com duas partes, certo? Quer dizer, que se os países, né, adotarem as políticas corretas, eles devem passar por essas 5 etapas, né, e atingir, de fato, né, o desenvolvimento, uma condição de autodesenvolvimento, bastando um pouco seguir essas etapas, e todos os países vão seguir essas etapas normalmente, né, especialmente se não cometer, não fizer alguma besteira. Né. São essas as 5 etapas que estão aí, certo? Quer dizer, né, você sai de uma economia mais tradicional, aí tem uma fase de pré-condição, de crescimento, depois uma fase de decolagem, de crescimento, né, de arranco, que eles chamam, certo? Que é, no caso da Inglaterra, a Revolução Industrial, né, o período da Revolução Industrial. Aí depois a gente tem um período aí de marcha em direção à maturidade, nos termos dele, né, de consolidação desse processo de transformação, até se chegar numa situação de um país de desenvolvimento, onde eu tenho a produção, volume de produção que permite toda a sua sociedade possam consumir, ou seja, a ideia de um consumo em massa, praticamente todos os componentes dessa sociedade têm condições de se valer, usar, consumir, enfim, se valer dos bens produzidos nesse processo, né? Então, como é que são essas fases, tá certo? Quer dizer, né, aí você, aqui, isso não é do Rostov, mas enfim, né, então você tem essa descida, vamos dizer assim, do canto superior esquerdo, vamos dizer assim, em direção ao canto inferior direito, tá certo? Quer dizer, essa marcha em direção ao desenvolvimento, como ele chama, tá certo?
Onde essa marcha implica uma série de coisas, certo? Implica numa diminuição da pobreza material, num processo de industrialização, no aumento da taxa de investimento e, né, aí uma questão política importante para a época, certo? Uma diminuição da concentração de poder, ou seja, uma ampliação dos aspectos democráticos dessas economias. Né? Então, é uma visão, de certa forma, liberal, inclusive as políticas, quando ele diz se fizer as coisas certas, são adotar as políticas de cunho mais liberais, certo? Que a gente discutiu um pouco ontem, né? Ou talvez alguma intervenção do Estado, de alguma forma, promovendo também esse processo de industrialização, etc., é aceita, certo? Mas, vamos dizer assim, a ideia é seguir, de certa forma, aquilo que as pessoas dizem que a Inglaterra fez. Certo? Né? Então, quer dizer, o que a Inglaterra fez, só para a gente retomar um pouquinho e acompanhar essas etapas do Rostov, certo? Quer dizer, a ideia de que essas etapas, elas, tudo começa, vamos dizer assim, numa sociedade mais tradicional, como a gente também escreveu aqui, certo? Uma sociedade mais ou menos parecida com a Idade Média na Europa, certo? Né? Uma economia onde ciência e tecnologia é reduzida, é esporádica, certo? Quer dizer, uma economia com baixa produtividade, recursos normalmente aplicados, na sua grande maioria, à agricultura, né? A terra é elemento fundamental, e as mudanças são relativamente lentas, etc. Aí você tem uma fase, né? A fase que antecede a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Que é a fase aí do take-off, certo? Né? Vamos ligar os motores, vamos aquecer os motores, vamos dar aí uma volta de apresentação, certo? Vamos fazer as preparações, vamos dizer assim, aí para ver se tudo dá certo. Né? Então, que é a Inglaterra no século XVIII, grosso modo, certo? Passagem do século XVII para o XVIII, indo em direção, vamos dizer assim, ao longo do século XVIII. Então, você tem a expansão do comércio, a consolidação do comércio interno, a expansão do comércio externo, né, a montagem, vamos dizer assim, de um sistema monetário, financeiro mais sofisticado, mais bem montado, né, o funcionamento de um processo de intermediação financeira bem ancorado, certo? Quer dizer, esse crescimento desse comércio também já ancorado em técnicas modernas de comércio e de contabilidade, né? Então aqui você está usando as técnicas como chama, de contabilidade de dupla entrada, né? De partidas dobradas, enfim. Então você tem esse momento de preparação, vamos dizer assim, que é muito de montagem, vamos dizer assim, das pré-condições de um mercado funcionando bem, né? Um mercado funcionando bem com mercado interno relativamente grande, unificado, o mercado externo que cresce, né? E essa unificação de pesos, medidas, de moedas, um sistema financeiro que permite esse mercado funcionar com mais fluidez, né? No papel do sistema monetário, dar fluidez às trocas, né? Facilitar essas trocas, esse é o papel da moeda, nesse momento, né? Óbvio. Talvez aí um papel, sim, de sistema financeiro, né? De fazer esse começo de aumentar a poupança, transferência da poupança para outros grupos, etc. Né? Então, essa fase take-off. E essa fase, segundo Rostov, isso às vezes pode ser, muitas vezes, por exemplo, na América Latina, isso foi induzido, vamos dizer assim, em alguns lugares, por agentes externos, certo? Ou metrópoles e colônias, ou influências, mas, enfim. E aí a gente vai para a fase de aceleração, de arranque, certo? Ou de decolagem, que é a fase da Revolução Industrial Inglesa, certo? Então você pega aí o período que ele vai chamar isso, onde aconteceu na Inglaterra, no final do 18,
até o início do 19, né, bem o período aí da aceleração industrial, né, o elemento central aqui, nessa fase de arranco, é a aceleração do processo de inovação tecnológica, que leva, por sua vez, à aceleração do ritmo de crescimento, né? Mas que tem outros elementos importantes aqui, certo? Quer dizer, tem uma questão política importante aqui para ele, é que quando esses elementos que estão por trás dessa ampliação do processo inovador, do processo de crescimento econômico com base já no setor industrial ou no setor manufaturado, certo? Esse crescimento, as pessoas que estão por trás desse crescimento, elas, na verdade, estão também assumindo, às vezes compartilhando, certo? Mas elas estão ascendendo ao poder, à liderança política e à liderança social dessas economias, certo? Pode não ser sozinhas, certo? Mas elas estão fazendo sua ascensão política, né? E elas passam, então, a superar as resistências a esse padrão de desenvolvimento, e transformando esse padrão de crescimento industrial, com base na inovação tecnológica, em alguma coisa que a gente vai chamar aqui de o novo normal, vamos dizer assim. Então, isso é o que, grosso modo, eles chamam da Revolução Industrial, a essência da Revolução Industrial que vai acontecer na Inglaterra, então, no final do 19, desculpa, do 18, e a gente vê aqui pelos dados, certo, que isso também vai acontecer, vamos dizer assim, no continente europeu, França, Bélgica, no final da primeira metade do século XIX, nos Estados Unidos e na Alemanha um pouco depois, né, já meados do século XIX, né, faz esse movimento de decolagem de arranco, certo? Quer dizer, a Alemanha meio do processo de unificação, junto com a unificação, os Estados Unidos ali, né, por volta da Guerra de Secessão, e outros países um pouco depois, sabe? Suécia, Japão, como eu disse, esse processo de aceleração vem depois. E aí a gente tem, então, as últimas duas fases, certo? Onde eu tenho uma longa fase posterior à Revolução Industrial, que é a fase da consolidação, certo? Quer dizer, onde você tem o espalhamento do processo inovativo, vai desde a área de produção em alguns setores industriais até outros setores industriais, passa pelo próprio comércio, passa, inclusive, por mudanças institucionais nas finanças, enfim, as inovações técnicas, tecnológicas vão se espalhando por todos os setores, e o crescimento, apesar de algumas oscilações, ele passa a ser constantemente positivo, certo? Quer dizer, principalmente acima do crescimento populacional, que também começa a ter algumas mudanças importantes, como a gente já tinha conversado nas primeiras aulas. Então, esse é o século XIX da Inglaterra, vamos dizer assim, e isso são assim, os anos 20 nos Estados Unidos, os anos 20 na Alemanha, né? E que vai em direção, então, a uma economia, né, nos países avançados, e a visão que ele tem dos países avançados é justamente essa economia norte-americana, né, do American Way of Life, tá certo? Onde eu tenho uma ampliação da disponibilidade de bens de consumo para as famílias, o acesso dessas famílias a gama enorme de produtos, tanto produzidos internamente nos seus países, quanto produtos importados, né? Então, é aquilo que a frase, acho que eu vou usar um pouco mais para frente, a frase do Keynes, certo? Keynes diz, nossa, que mundo novo esse do final, no começo do século XX, né? No século XIX, acho que é começo do XX que ele fala, né? Onde eu estou aqui no meu quarto, acordando, tal, e eu posso fazer um breakfast, né? Fazer um café da manhã com bananas vindo da América Latina, tá certo? Um açúcar não sei da onde, um café que não sei o quê, o chá não sei da onde, né? Ao mesmo tempo eu posso esticar a mão, pegar o meu telefone, tá certo? E comunicar com o meu banco, fazer aplicações financeiras na Birmânia, tá certo? Quer dizer, e depois, né, pegar o meu automóvel e passear. Né? Obviamente que não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? Mas é um pouco esse o mundo, né? Quer dizer, que vai se
para essas pessoas vai se disseminando e que as pessoas vão podendo comprar, né, o mundo do século, né, dos anos 20 dos Estados Unidos, né, estou tentando lembrar o Grande Gatsby, né, com aquele acesso a um monte de bens, né, aquelas propagandas famosas, certo, das casas americanas, com a dona de casa e o acesso lá, geladeiras, batedeiras, fogões e sei lá mais o que, quantos produtos domésticos interessantes, etc. Né? Então, essa visão desse consumo, essa sociedade desenvolvida, onde as pessoas têm acesso a bens que, assim, obviamente, elas são mais do que satisfeitas as suas necessidades básicas, né? E você vai ampliando o seu consumo em direção a questões, vamos dizer assim, que antes poderiam ser consideradas supérfluas, etc. Então, esse mundo aí do American Way of Life, do consumo de massas, etc. Então, esse é um pouco a história. Né? Então, se você seguir um pouco a história britânica, certo? E ele vai dizer que a história americana, de certa maneira, é mais ou menos parecida, e os outros países estão fazendo um pouco essa história. Então, se você fizer bem... Professor, Pois não. o Roston, ele tem alguma... nessa teoria dele aí, falando sobre políticas, ele tem de tarifária, assim, de exportação, Aquela importação. discussão que a gente conversou ontem, né? Certo? Então, o Rostov ele não entra em tantos detalhes, tá certo? Mas o pressuposto dele, ele tem uma visão mais liberal do crescimento inglês, né? Ele olha muito para essa expansão da Inglaterra, principalmente nessa marcha para a maturidade, esse 4, né? Como o período, vamos dizer assim, onde a Inglaterra ele abriu seus mercados, né? E defendeu a abertura dos outros mercados. Né? Então, ele acaba defendendo essa ideia de políticas não protecionistas internacionais, principalmente nessa fase aí de marcha para a maturidade, etc. É porque os Estados Unidos têm uma Tem, tarifas altas, né? E a Inglaterra teve uma fase que chegou a zerar. E exatamente. aí fiquei pensando o que ele achava sobre isso, se ele achava que tinha que ser igual a Essa vai Inglaterra. ser uma das críticas do Gershon Krohn, de que os Estados Unidos dificilmente ele vai conseguir competir com os produtos ingleses. Né? Então, os Estados Unidos ele vem depois da Inglaterra, certo? Ele vai aparecer depois da Inglaterra, não é ao mesmo tempo. E quando ele aparece no mundo, certo? Quer dizer, os Estados Unidos ele vai ter que desenvolver as suas indústrias, as suas manufaturas, e ele já tem um grupo que vai competir com essas indústrias americanas, que são as indústrias inglesas. Então, o fato dos Estados Unidos virem depois pode ter, segundo o Gershon, como que a gente vai ver agora, pode ter vantagens e desvantagens. Tem algumas vantagens e tem algumas vantagens. E uma das desvantagens, segundo o Gershon Krohn e outros autores, como aquele que eu passei para vocês lerem ontem, certo? O Zhang Chong lá, certo? Quer dizer, ele não gosta muito do Rostov, não, certo? Ele é um cara mais ligado ao Gershon Krohn, certo? Porque ele acha que o Rostov tem uma visão muito liberal do crescimento inglês, certo? Ele não dá atenção suficiente justamente a essa proteção inglesa e também não dá suficiente atenção à proteção que os próprios Estados Unidos vão usar também. Então, apesar do Rostov não entrar muito nesse debate, né, as visões rostovianas, vamos dizer assim, as pessoas que usam um pouco as teses rostovianas, são normalmente pessoas que defendem a não proteção como mecanismo de crescimento, certo? O crescimento com não proteção. E outros autores que são contrários ao Rostov, vamos dizer assim, falam, olha, pode até ser que você consiga crescer sem proteção, mas uma das características que tanto a Inglaterra teve no seu próprio início, certo? Mas principalmente a Alemanha, Estados Unidos e outros países que tiveram no seu crescimento a posteriori da Inglaterra, certo? Quer dizer, é o fato de eles terem tentado, de alguma maneira, se proteger, inclusive, contra os produtos ingleses. Né? Então, essa é a tese das pessoas um pouco que vão contra o Rostov. Então, agora, só para chamar a atenção que no texto do Rostov não tem muito essa discussão de protecionismo ou não, só para fazer
para não dizer que ele é um cara que disse que não tinha, tal, ele não disse nada, tá certo? Mas, não disse muita coisa, para falar a verdade, sobre esse assunto. Né? Mas você entende, certo, de que nesse processo de arranco, de crescimento da marcha, certo? Quer dizer, esse crescimento ele se espalha pela economia mundial e pela economia desses países, com base em princípios de ordem mais liberal. Né? Então, em que a política econômica é mais no sentido de você fortalecer a existência de um mercado do que de, inclusive, colocar certos empecilhos a esse mercado, como seriam as proteções. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, professor, obrigado. Então, essa é um pouco a visão clássica, né, do Kostov, como estava dizendo, a visão tradicional, ela foi bastante influente, e ela, de alguma maneira, ela se coaduna com essas visões também um pouco mais, com essas teses liberais. Né? Sigam as instituições liberais que vão ser países desenvolvidos mais para frente. E o nosso amigo aqui, o Alexander Gerschenkron, ele vai dizer, olha, não é bem assim. Certo? Quer dizer, não adianta seguir essas teses liberais. E o problema não é nem tanto a tese liberal em si, apesar de, na prática, você criticar a tese liberal também. O problema todo é que essa ideia de todo mundo seguir as mesmas fases, certo? Quer dizer, ela tem um ponto falho importante, certo? Quer dizer, o percurso dos países não pode ser não pode ser o mesmo do percurso da Inglaterra, ou o percurso do Brasil não pode ser semelhante ao dos Estados Unidos, que também não pode ser semelhante ao da Inglaterra. Por quê? Porque quando o Brasil entrar no jogo, vamos dizer assim, vai entrar no jogo nos anos 50, já está lá os Estados Unidos, já está lá a Alemanha, e já está lá a Inglaterra. Quando os Estados Unidos entrou no jogo, certo? Tinha a Inglaterra, não tinha mais ninguém, certo? Não tinha muito mais concorrente. Tinha a Inglaterra, talvez tivesse os franceses, os belgas, uma parte da Europa, etc. Mas não tinha ninguém, a não ser a Inglaterra. Então, os Estados Unidos é diferente do Brasil. Pela própria existência dos Estados Unidos. Né? Da mesma maneira que o crescimento inglês, ou americano, norte-americano, não pode ser igual ao da Inglaterra. Por quê? Porque existe a Inglaterra. Quando a Inglaterra entrou, não existia a Inglaterra, ela estava sozinha. O mundo era virgem, vamos dizer assim. Né? Mas quando os americanos entram, o mundo não é mais virgem. Certo? Adão já comeu a maçã, certo? Quer dizer, e, na verdade, a Inglaterra já fez a Revolução Industrial, para o bem ou para o mal. Certo? Isso tem lados positivos, tem lados negativos. Certo? O que importa, por Gershon, é que as condições são diferentes. O mundo é diferente em 1800, quando os Estados Unidos crescem e a Alemanha cresce, do que quando a Inglaterra cresceu. Né? Quando a Inglaterra cresceu, não tinha ferrovias. Certo? Ela desenvolveu as ferrovias. Ou, naquela época se desenvolveu as ferrovias. Quando os Estados Unidos cresceu, as ferrovias já existiam. Né? Mas não existia ainda o uso pleno da energia hidrelétrica. Certo? Quando o Brasil vai crescer, certo? Já tem ferrovia e já tem hidrelétrica. Certo? Já tem o mundo elétrico, já existe, já tem os automóveis funcionando. Certo? Quer dizer, não vou ter que desenvolver os automóveis. A tecnologia do automóvel já está ali, certo? Isso é o lado bom da história. Certo? Eu não tenho que quebrar a cabeça. Né? Os americanos não tiveram que quebrar a cabeça para descobrir como faz uma ferrovia. Certo? A ferrovia já estava lá, já existia. Isso é o lado bom da coisa. Parte da tecnologia já foi, eu não tive que cometer os erros que a gente imagina que a Inglaterra cometeu, não os erros, né? Como eu sempre digo, as inovações que a gente conhece são as que ficaram, certo? Quer dizer, né? Quanto a locomotiva não deve ter explodido, certo? A gente vê aqueles vídeos hoje, vamos dizer assim, muito na parte de aviação, de Santos Dumont, ali, daqueles caras todos, a gente vê quantos aviões e quantas pessoas, né, caíram morro abaixo, se afundaram nas lagoas e nos riachos, certo? E quantos morreram, inclusive, certo? Nessa brincadeira, vamos dizer assim, entre 1000 aspas, certo? Que é esse desenvolvimento tecnológico. Né? Quantas pessoas erraram, quantas pessoas... o Brasil não vai errar na produção de aviões. Certo? Todo mundo já sabe como fazer avião.
De uma maneira, os Estados Unidos eles já sabem como fazer ferrovias, né? Como fazer locomotiva, como tocar essa locomotiva a vapor. Certo? Dura foi para os ingleses, para os belgas, para os primeiros, certo? Que fizeram as primeiras locomotivas. Certo? Então são diferentes, mas né, os Estados Unidos já sabemos como faz as locomotivas, mas quem sabe fazer são os ingleses. Certo? Não, eles vão ter que né, vão comprar a tecnologia inglesa. A tecnologia inglesa está protegida por patentes, certo? Né? Na verdade, a gente sabe que não, certo? Quer dizer, os americanos são muito espertos, certo? Quer dizer, né, a locomotiva virou aquele brinquedinho, certo? Que toda criança adora, certo? Dá o brinquedo para a criança, ela desmonta o brinquedo inteiro, né? Vira um monte de pecinha. Certo? Se você conseguir pegar essas, desmontá-las e virar a pecinha e remontá-las todas de novo, e o negócio funcionar, certo? Tá ótimo, você aprendeu. Né? Mas você não quebrou, você não teve que milhares de pessoas quebrarem a cabeça, etc. Você desmonta e remonta. Né? E muitas vezes você remonta sem 3 ou 4 aquelas peças que não serviam para nada mesmo. Certo? Quer dizer, talvez tenha alguma dificuldade aqui e ali, algumas remontagens não dão certo, mas com certeza muito menos erros do que os ingleses tiveram na primeira vez que fizeram a locomotiva. Né? Então, eles têm oportunidades, americanos, né, desde que não tenha patentes, de fazer engenharia reversa, que é a base do crescimento tecnológico do catching up da maior parte dos países. Certo? Quer dizer, a gente chama de engenharia reversa, é a coisa da criança ali. Certo? Pega lá um carrinho, desmonta o carrinho e monta ele de volta. Aí você vira para a criança, lá, olha para você e fala, já sei fazer carrinho. Já sei fazer automóvel, já sei fazer ferrovias. Eu peguei, desmontei ela, pego as pecinhas, olho para elas, monto elas de novo, embora. Foi o que os japoneses fizeram com os suíços nos anos 50. Pegaram os relógios suíços, desmontaram eles, montaram de novo. Certo? Eu sei fazer relógio, tão bem quanto os suíços e mais barato. Certo? Depois ainda faz os negócios a pilha lá, certo? Um negócio 20 vezes mais barato, né? E deixa os suíços chupando o dedo. Certo? Quer dizer, tudo isso é engenharia reversa. Né? Em química, isso é mais farmacêutico, certo? Enquanto não tem patente, certo? Você vai lá, o cara, imagina quantas vezes o cara teve que errar para montar, para fazer lá a tal da pílula X qualquer lá, certo? Da aspirina, qualquer coisa parecida com isso. Agora, se você me deixar, eu faço aspirina em 2 minutos. Certo? Só eu pegar aquela aspirina, eu assoco ela, certo? Pego um desses troços ali, esses químicos bons aí, eu peço para ele ver o que tem aí nesses pozinhos aí. O cara olha e fala, olha, tem 2 partes de silicato de não sei o que, 3 partes de não sei o que, átomo, não sei das quantas, certo? Você junta tudo isso aqui e faz uma aspirina. Certo? Né? Engenharia reversa, certo? Quer dizer, não é muito difícil, certo? Você não pode fazer, porque você muitas vezes está protegido por patente, você não pode fazer, mas depois que o negócio saiu na rua, certo? Quer dizer, não é bem difícil de copiá-lo e fazê-lo. Então, essa é a vantagem de você vir depois, certo? Quer dizer, agora, a desvantagem é, se existir patentes, aí você tem um problema, certo? Quer dizer, se existir, né, até você chegar nesse ponto, certo? As fábricas, etc., você vai ter que concorrer com os produtos desses outros países, certo? Então, não é à toa que muitos desses outros países que vêm depois, tá certo? Eles olham e falam, olha, vamos, quebrar patente, 2, fazer proteção. Né? Então, quebra a patente, eu faço engenharia reversa, 2, né? Meto lá uma proteção, não vem o dono da ferrovia inglesa para vender locomotiva aqui nos Estados Unidos, monto as ferrovias aqui via engenharia reversa e vou embora. Depois, 20 anos depois, 30 anos depois, certo? Eu tenho condições plenas de concorrer com os ingleses. Mas, num determinado momento, né, eu tinha uma desvantagem, eu não tinha aquela tecnologia. Mas eu tinha uma vantagem, essa tecnologia existia, não tenho que quebrar toda a cabeça como os ingleses quebraram. Aí eu tinha uma outra desvantagem, certo? Quer dizer, que é o fato dos ingleses estarem vendendo já na rua. Então tem vantagem e desvantagem nessa história. E é isso que o Gershon chama atenção. O que a gente está dizendo é que as condições de desenvolvimento dos países que vêm depois da Inglaterra são diferentes das condições de desenvolvimento inglesas. E as condições de desenvolvimento dos países que vêm depois dos Estados Unidos, depois da Alemanha, são diferentes das condições de desenvolvimento
dos países originários. Por isso que a tese do Gershon ela tem o nome, certo, do desenvolvimento do capitalismo tardio, do desenvolvimento tardio, capitalismo tardio. Né? A gente às vezes diz, aqui tem um livro famoso de um professor da Unicamp, né, chama o Capitalismo Tardio, para fazer um pouco a história brasileira, certo? Quer dizer, né, esse nome capitalismo tardio também é um nome de outros, vários outros autores que usam, mas no sentido do Gershon aqui, certo? O capitalismo tardio é porque é um capitalismo tardio no sentido atrasado, temporalmente, sim, é um tardio porque vem depois dos outros, certo? Mas tardio aqui não é só porque veio depois, né? Tem 50 anos depois, certo? É isso. 50 anos depois, mas em condições completamente diferentes. O mundo não é mais o mesmo 50 anos depois, né? Porque teve o capitalismo originário, vamos dizer assim, que se desenvolveu. Né? Então, o capitalismo tardio não tem as mesmas condições do capitalismo originário. Esse é o ponto. E essa é a crítica que ele faz a Rostov. A Rostov tem uma ideia de que todo mundo vai se desenvolver e não leva em consideração de que quando cada um vai se desenvolver, essas fases do desenvolvimento são mais difíceis ou são mais fáceis. Normalmente ele vai aceitar que, apesar de algumas facilidades, você tem mais dificuldades e exigem, talvez, políticas diferentes. Né? Então, essa é a tese gershoniana, vamos dizer assim. Né? Engraçado esses nomes. Né? Você vai ver muito desses teóricos do desenvolvimento Gershon, Rostov, né? Myrdal, né? São nomes, muita gente da Europa de leste, né? do leste europeu. No caso aqui, a gente tem dois dessas pessoas que trabalharam, são dois americanos. O Gershon, ele foi professor em Harvard, e o Rostov, se eu não me engano, ele fez em Yale, acho que ele foi professor em Colômbia. O Rostov nasceu nos Estados Unidos, ele é filho de imigrantes russos, acho que de linha judaica, que imigram cedo para os Estados Unidos, e ele nasce nos Estados Unidos, enfim. O Gershon não, o Gershon se não me engano, ele é ucraniano, enfim, ele já foge da região ali, vai em direção à Áustria e depois é judeu também, e depois, durante o nazismo, ele sai da Anschluss, né, que chama, na Áustria, vamos dizer assim, de certa forma, adere ao nazismo, ele foge em direção aos Estados Unidos e aí vai trabalhar nos Estados Unidos. Mas são dois economistas, vamos dizer assim, e trabalham nas principais universidades norte-americanas. O Rostov é um cara que teve um papel político muito importante, acho que ele foi secretário de segurança do Johnston, né, do presidente norte-americano. O Gershon é mais acadêmico mesmo. De qualquer maneira, a gente vai ver vários outros nomes assim, né, estuda essas coisas de desenvolvimento nesse período. A gente tem, sei lá, Manuelesco, que é um romeno, tá certo? Quer dizer, a gente tem Myrdal, americano também, mas com nome. A gente tem vários desses autores. Porque, na verdade, essa região do leste europeu, né, Romênia, Ucrânia, mesmo Rússia, Bulgária, eles têm, no fundo, o mesmo problema que o Brasil, certo? Quer dizer, são países que ainda não fizeram o seu desenvolvimento, certo? Então, não é à toa que você tem muitas dessas pessoas trabalhando junto, ou na mesma temática, vamos dizer assim, de que os latino-americanos, como o Prebisch, como o Furtado, como, enfim, vários economistas latino-americanos dessas teses, dessas teorias, dessas buscas de desenvolvimento. Mas isso é coisa mais de HPL. Então, o Gershon tem essa posição diferente que vai influir muita gente, vai influir, inclusive, o nosso amigo Chang, que eu pedi para vocês lerem na aula passada. Na aula de hoje, eu estou pedindo para vocês lerem um capítulo que mostra essa diferença feito pelo pai Sais e filho Sais, o cérebro Sais e Sais no livro de história. Deixei lá para vocês lerem, mas se vocês quiserem, tem os textos dos dois autores. Eu não sei se eu deixei o texto do Gershon em inglês, que é o que tinha até um tempo atrás, mas recentemente ele foi traduzido para o português. O Gershon, ele estudou muito a Alemanha, né? Enquanto que o Rostov ele olha mais para a Inglaterra, para os Estados Unidos, de certa forma. Né? Então, voltando aqui, a tese do Gershon, certo? Quer dizer, a ideia é de que o percurso dos países não pode ser o mesmo, pois as condições são diferentes. Os países que vêm depois, os países tardios, podem se aproveitar da história das nações anteriores, podendo
podendo até saltar algumas etapas, fazer um catching up mais acelerado, certo? Ou não, certo? Quer dizer, então, por que eles poderiam fazer um crescimento mais acelerado? Justamente por essa disponibilidade de tecnologias já desenvolvidas. Essa é o que eles chamam de a vantagem do atraso. Certo? Você entra na vantagem do atraso porque, ao longo desse desenvolvimento, você tem as mudanças tecnológicas, certo? Quer dizer, e a mudança tecnológica, como a gente já disse, não é simples, certo? Quer dizer, a mudança em si, né, você acertar a nova tecnologia, conseguir acertar exatamente qual, né, como vai ser o avião, como vai ser de fato o automóvel, certo? Como vai ser a distribuição elétrica, né, na cidade, certo? Como vai ser a máquina a vapor. Né? A gente sabe ela no fim, a gente conhece ela, mas como eu disse já, o desenvolvimento da tecnologia ela é complicada. Talvez na Inglaterra, como a gente já tinha falado no ano passado, os custos não são tão altos, mas as tecnologias que vão avançando, talvez os custos sejam um pouco mais pesados do que a original da Revolução Industrial. Então, essas coisas vão ficando cada vez mais importantes. Então, a gente tem, de um lado, essa vantagem do atraso, certo? Quer dizer, que é dispor de tecnologias já desenvolvidas. Então, você pode pular etapas, que é o desenvolvimento da tecnologia, você incorpora tecnologias novas de uma vez por todas. Então, o Brasil vai exportar café, vai usar ferrovia, se preocupa muito com saber se a tecnologia, etc., como é que faz para fazer ferrovia, simplesmente compra a ferrovia e vamos embora, certo? Quer dizer, então, em outros lugares, tá certo? Você tem a dificuldade do atraso, tem vários aspectos, mas a dificuldade do atraso está muito em enfrentar a competição dos já desenvolvidos. No próprio mercado doméstico, né? Então, por que você faz medidas protecionistas, como a gente estava conversando com a colega que fez a questão? Né? Por que os Estados Unidos se torna um país desenvolvido, de um alto grau de protecionismo ao longo de praticamente todo o século XIX? Ele só vai abrir a economia dele também depois, né? Depois dele se tornar desenvolvido. Né? Porque não quer que os produtos ingleses compitam, vamos dizer assim, acho que com os produtos norte-americanos. Né? Essa é a tese do Hamilton lá em 1900 e nada, certo? 1800 e nada, desculpa, e é o que o List, na aula passada, pegou e consagrou, né? O List, o pai da chamada indústria nascente, certo? A ideia de que para a indústria nascente você precisa, pelo menos durante um período do tempo, ter medidas protecionistas. Então, as condições de decolagem, certo, para os países atrasados, para os países tardios, são mais difíceis, né, nesse sentido, certo? Porque você tem que enfrentar, vamos dizer assim, outros lugares. Você tem que enfrentar a competição de outros países, certo? Tem outras questões que o Gershon também chama atenção, certo? Vou ter que... opa, estou errado. Que são importantes, né? Se essa tecnologia já está desenvolvida, ela também é mais cara à medida que o tempo vai passando. Né? Então, talvez a diferença entre a Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial é o custo. Dificilmente eu faço a segunda Revolução Industrial com pequenas empresas, certo? Quer dizer, eu vou ter que partir para uma empresa de maior porte, né? Eu tenho que ter um processo de concentração de capital. E, portanto, para levar, eu preciso os estímulos, a necessidade do sistema financeiro, certo? O papel do banco é diferente, né? Então, vamos acompanhar um pouquinho essas coisas do Gershon Contrina. Então, você precisa, talvez, você tem vantagens e desvantagens, e olhando principalmente um pouco para o lado das desvantagens, certo? Quer dizer, essa industrialização, para o Gershon, vai se tornar cada vez mais difícil de acontecer, certo? Quer dizer, ela tem que ser mais rápida, né? Então, você sai de uma situação sem indústria para uma situação com indústria, mas você tem que ir direto para a indústria que está acontecendo no mundo, certo? Então, a Inglaterra lá, saiu da sem indústria e está na indústria do século de 1950, a indústria dos automóveis, dos
bens de consumo duráveis, etc., e fez esse processo todo ao longo de 150 anos. O Brasil vai entrar nessa história, não tem indústria em 1930, certo? E quem tem indústria em 1950 vai ter que fazer em 20 anos o que os ingleses fizeram em 150, ou o que os americanos fizeram em 100, certo? Então ela tem que ser mais acelerada, como eu disse, ela tem que talvez ter uma escala maior, certo? Então vai precisar mobilizar dinheiro mais, certo? A tecnologia já existe, mas eu preciso adquiri-la, né? Eu preciso transferi-la, certo? Quer dizer, talvez no começo aquele negócio de engenharia reversa era fácil, certo? Mas será que ainda hoje é tão simples fazer engenharia reversa? Eu olho para o meu computador aqui na minha frente, eu olho para o meu celular aqui do meu lado, certo? Quer dizer, talvez não seja tão simples assim, certo? Quer dizer, além de ter que enfrentar questões como acabei de falar, como as patentes, outras coisas, tá certo? Quer dizer, talvez a história da engenharia reversa funcione, tá certo? Mas talvez nem sempre, tá certo? Então, talvez eu tenha que ter mais intervenção, né? Para poder fazer essas coisas. Então, o que ele vai... Primeiro ponto do Dash é um pouco fazer essa distinção e fazer um pouco a crítica ao Rostov. Muitas vezes ele é muito conhecido pelas vantagens, né, de você vir depois, certo? Tem muitas coisas, quando ele pega a Alemanha, ele mostra como o crescimento alemão ele se apropriou de muitas vantagens do desenvolvimento tecnológico já ter acontecido, né? E depois ele vai buscar também algumas outras regularidades, certo, que ele chama, certo? Quer dizer, olha, eu não tenho as mesmas regras que o Rostov, não quer dizer que não tenha regras, certo? Quer dizer, ele vai achar algumas regularidades, de fato, no crescimento econômico, mas que leva essa ideia de diferenciação dos padrões, né? Então, essas regularidades vão levar em consideração o grau de atraso, certo? Quer dizer, e talvez, em certas situações, também as próprias condições geográficas, culturais, certo? Que podem ter tido influência nesse crescimento industrial dos países originários, né? E ele vai achar 6 regularidades. Ele vai dizer o seguinte: quanto mais atrasado, quanto mais tardio é o crescimento de um país, maior é a probabilidade da indústria desse crescimento industrial desse país ser descontínuo. Quer dizer, tem um grande surto industrial, né? Isso é exatamente aquilo que eu estava falando do Brasil, certo? Você olha o crescimento da indústria americana e da indústria inglesa, principalmente, é uma continuidade, você vai mudando aos poucos, etc. O Brasil, né, é um salto de uma hora para outra, certo? Em 20 anos você transforma todo o setor industrial que não existia para alguma coisa que existe. Então você tem esses grandes surtos, né? A transição é muito mais rápida, muito mais veloz, certo? As coisas mudam muito mais rapidamente, tem que mudar muito mais rapidamente. A questão, então, como eu disse, da escala é uma questão que talvez não fosse tão importante na Revolução Industrial e que passa a ser cada vez mais importante. Então, aquela ideia da pequena empresa que vai se tornando grande, difícil, certo? Você normalmente parte de pequenas empresas e vai direto para grandes plantas industriais, empresas maiores. Então, não tem aquela continuidade de um crescimento, de um capitalismo concorrencial que vai se transformando, um capitalismo com mais empresas grandes, com mais monopólios, etc. Você tem que ir direto para o capitalismo atual, vamos dizer assim. Então, você não tem tempo de ficar fazendo a mesma história que os outros países fizeram. A importância dos bens de capital, certo, é chave, certo? Então, você dificilmente vai industrializar o seu país, certo, se você não tiver investimentos também na indústria de bens de capital, né? E ela não é simples de ser feita. Ao longo do tempo, certo? Para ele também, certo? Quer dizer, eu preciso de grana, certo? A questão do dinheiro é cada vez mais importante. Então, a questão do sistema financeiro mais envolvido, de você ter poupança, certo? Você ter a mobilização de poupança é alguma coisa que talvez tenha sido muito mais importante. É muito mais importante no desenvolvimento atual, né, do que no desenvolvimento inglês
ou até no início do desenvolvimento norte-americano. Se bem que no desenvolvimento norte-americano, o próprio Gershon vai dizer, a importância do sistema financeiro e dessa mobilização de poupança é maior do que na própria Inglaterra. Né? Você pega Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, você não consegue falar da industrialização do mesmo jeito que eu falei da industrialização inglesa, mesmo reconhecendo que o sistema financeiro inglês era, na época, muito bem desenvolvido, né? Você tem um papel, por exemplo, das sociedades anônimas, do mercado acionário, dos próprios bancos, desse desenvolvimento menor. Você olha para a Alemanha, certo? A gente tem teóricos como marxistas, como Hilferd, que vai dizer que a Alemanha ela se desenvolve a partir do capital financeiro. Certo? O capital financeiro é uma junção do capital industrial com o capital bancário. Né? As indústrias jamais se desenvolveriam se elas não tivessem feito uma associação com os bancos alemães. Então, as grandes empresas alemãs, elas têm parte do seu board, sabe, da sua diretoria, são os banqueiros. Né? Nos Estados Unidos, né, a importância do sistema acionário, dos grandes bancos americanos, no desenvolvimento econômico norte-americano, também é bastante reconhecido. Né? Então, uma quinta regularidade, uma quinta generalização do Gerschenkron, certo, é que o papel do Estado deve crescer ao longo do tempo. A superação dos problemas ele necessita do papel do Estado. Talvez no início, proteções, como teve no Brasil também, como teve nos Estados Unidos, como teve na Alemanha, talvez um pouco menos, mas, né, esse papel vai crescendo, né, estatais, um papel de Estado financiador, certo, da economia, né, BNDES, né, você pega toda a América Latina, o BNDES é um grande banco da América Latina, certo, de desenvolvimento, mas não é o único, né, o Chile tem o COFO, o México tem o FRIN, certo, quer dizer, então você tem o próprio Estado assumindo papéis financeiros importantes num desenvolvimento mais tardio. E, por fim, aqui talvez a tese mais complicada um pouquinho, certo? Mas a ideia de que a agricultura ela é cada vez menos importante no desenvolvimento desses países, na medida que o capitalismo vai crescendo. Hoje não existe mais, mas eu me lembro na minha época de estudante, certo? Quer dizer, eu fui fazer uma matéria que chamava Economia Agrícola, né? Que, aliás, eu não tenho na FEA, eu devia ter. Matéria de economia agrícola. E a primeira aula de economia agrícola nessa matéria era quais são as funções que a agricultura desempenha para o crescimento da indústria. Aí eu olhei para a cara do professor e falei, eu vim aqui estudar economia agrícola ou economia industrial, né? Quer dizer, mas era uma moda na época, né? Estudando no começo dos anos 80, certo? Quer dizer, essa questão do desenvolvimento industrial é um elemento chave. Né? E essa é a discussão, certo? Qual é o papel que a agricultura desempenha, certo? Num processo de industrialização dos países. O que o Gershon está dizendo é que cada vez que é mais tardio o desenvolvimento industrial dos países, você tem a importância da agricultura cada vez menor. Né? Só para a gente terminar a historinha que eu estava contando, né? Nessa primeira aula que a gente teve de economia agrícola, que era qual é o papel da agricultura na industrialização, eram 5 os papéis. Era o papel de gerar matéria-prima, gerar produtos alimentares, todos com preços baixos, né? No fundo, gerar mão de obra, porque a mão de obra, na maior parte dos países, estava na agricultura, e no processo de industrialização ele tem que sair da indústria e sair da agricultura e ir para a indústria, né? Então, tem processos migratórios importantes, é como se o setor agrícola está fornecendo a mão de obra, né? Fornecendo a mão de obra, aumentando a produção de matérias-primas e de bens alimentares a preços baratos, para facilitar a processo de industrialização. Em países como o Brasil, certo? Quer dizer, em outros países, você entrar no debate de como começa a indústria, você vai dizer que o dinheiro no Brasil, no Império, estava praticamente todo ele aplicado no setor agrícola ou no setor de comércio ligado à agricultura, e esse dinheiro tem que ir para lá. Então, o capital que é aplicado na indústria também, de alguma maneira, nasce
ou vem de fora, que são as empresas estrangeiras, certo? Ou ele, se vem de dentro, ele veio de dentro do setor agrícola. E a quinta e última função da agricultura no processo de industrialização é ser mercado, né? Então, a agricultura ser mercado de produtos industriais, ser mercado de tratores, de fertilizantes, de outros produtos de base industrial. Então, essa é uma discussão importante na época do papel da agricultura no processo de industrialização. A gente até conversou pouco em relação à Revolução Agrícola Industrial, mas uma boa parte dos historiadores vão ressaltar que a agricultura teve o seu papel na industrialização britânica, e que teria havido, inclusive, uma espécie de uma revolução agrícola na Inglaterra, que permitiu aumentar a produção com menos gente e produtos mais baratos, mesmo que as importações de produtos agrícolas na Inglaterra também tenham sido grandes. Então, essas são as 6 generalizações de Gerschenkron, certo? Quer dizer, são as 6 leis de Gerschenkron em relação ao capitalismo. Cada vez que mais tarde você entre no processo de industrialização, você tem esses 6 elementos, segundo Gerschenkron, certo? E também aí são discutidos, né, são bastante... você vai fazer os trabalhos históricos, isso está de acordo com Gerschenkron, isso não está de acordo, etc. E aí ele olha e fala, olha, os países, se você pensar os países de uma maneira geral, a partir dessas 6 generalizações, a gente pode dizer que você tem o capitalismo originário, o capitalismo inglês, né, que foi facilitado porque a tecnologia na época deles era mais simples, as fábricas tinham dimensões mais limitadas, foi um processo rápido, mas contínuo, certo? Quer dizer, de crescimento, e você tem muita reinversão de lucros, a questão do financiamento não é uma questão tão importante, né? A própria geração dos lucros permite esse financiamento. À medida que o tempo vai passando, né, os países que vêm a seguir, os países um pouco mais atrasados, certo? Mas não muito, né, que são os Estados Unidos, a Alemanha, etc., eles iniciam a sua industrialização com uma tecnologia já existente, né, já existe ferrovia, já existe indústria têxtil, já existe ferro, já existe etc., e as principais indústrias alemãs e norte-americanas, né, já são maiores, as plantas são bem maiores do que as plantas iniciais da Inglaterra. O papel dos bancos, como eu disse, já é mais importante. Quando você vem para os países um pouco mais atrasados, aí já talvez, estou falando de Rússia, de Japão, talvez começa os países latino-americanos, tá certo? Quer dizer, a tecnologia inicial nesses países já é bem mais avançada, a gente já está falando de eletricidade, a gente já está falando de automóvel, né? As dimensões das empresas são maiores, os bancos precisam mobilizar recursos mais, talvez eles não sejam capazes, talvez seja necessário, inclusive, o Estado a mobilizar esses recursos. Então, cada vez que mais atrasado, mais essas coisas são importantes. A ponto do Gerschenkron olhar e falar que, em certas situações, certo, a distância, o esforço que eu preciso fazer para me industrializar é de tal ordem, certo? Quer dizer que isso não vai dar certo, não é possível fazer esse crescimento. É melhor pensar bem se você vai querer seguir rumo a essa industrialização. E aí ele pega o exemplo da Bulgária. Ele falou, olha, a Bulgária entrou tão tardiamente que é inviável. Aí a pessoa fica brava com ele, certo? Os búlgaros não gostaram muito, certo? Quer dizer, talvez seria melhor, o próprio Gerschenkron dizia, para a Bulgária não seguir esse caminho de uma busca para a industrialização, porque a dificuldade é muito grande, certo? De fazer essa estratégia. Talvez seria melhor buscar uma mudança de estratégia radical, sabe? Uma mudança completamente diferente. Né? A Bulgária talvez devesse se manter agrícola, né? E talvez se colocar de uma maneira diferente. Né? E ele dá como exemplo, no caso, os dinamarqueses, na época, que tinham trabalhado muito com a indústria da pecuária, enfim, a indústria de adicionar valor na agricultura, e aí começa uma outra discussão. Certo? Mas essas são um pouco... Né? Então, tem questões aí do Gerschenkron que podem até ser mais complicadas. Mas ele vai, olha, tem algumas horas que a dificuldade do atraso é de tal ordem, certo? Que talvez não valha a pena, certo? Talvez eu não consiga superar, talvez o custo seja muito alto. Né?
que é a base de muitas críticas às estratégias de desenvolvimento industrial que vários países fizeram nos anos 50 e anos 60. Certo? O custo foi exagerado, certo? Você não atingiu os seus objetivos que se queria, você não conseguiu desenvolver, e talvez teria sido melhor fazer outra coisa. Né? Uma boa parte dos críticos do desenvolvimentismo no Brasil tem um pouco essa ideia. Né? Então, era um pouco isso que eu queria ver com vocês hoje, certo? Quer dizer, hoje foi até mais curtinho, né? De ver um pouco essa... não é uma aula de história clássica, certo? É uma aula mais de teoria, de visões de desenvolvimento. Mas os historiadores, até agora, se ligam muito nessa discussão. Né? Você tem duas coisas importantes, eu acho que na crítica do Gershon. Essa ideia de que o mundo de 1850 não é mais o mesmo mundo de 1800, então, ou o mundo de 1900 não é igual ao mundo de 1800, que dizer que eu posso repetir o que a Inglaterra fez talvez não seja possível. Certo? O que não quer dizer que eu não possa tirar lições da Inglaterra e de alguma maneira, aprender com o que ela fez. Certo? O que, no fundo, muita gente vai dizer, certo? Quer dizer, é que o que o Gershon, no fundo, interessante de olhar é que você tem que olhar, sim, para o que a Inglaterra fez, mas ver o que mudou no mundo, certo? E ver até que ponto aquilo que ela fez é reaplicável, certo? Nos dias de hoje. Né? E olhar para os outros países, certo? Quer dizer, e vendo, vamos dizer assim, né? Então, cada história tem suas particularidades, cada país tem suas particularidades. A história pode ser fonte inspiradora para o desenvolvimento dos países, certo? Quer dizer, mas ela tem seus limites, né? Porque cada país se desenvolveu uma determinada condição, desde condição geográfica, mas inclusive dentro de um momento histórico muito particular. E esses momentos não necessariamente se repetem com alguma facilidade. Então, essa é a primeira regra um pouco do Gershon, que é a que muita gente gosta, certo? Quer dizer, e aí tem a segunda parte do Gershon, que são essas generalizações, certo? Que aí é mais discutível se elas são corretas, se não são, certo? Tem mais discussões, mas que, assim, coadunam um pouco com aquela discussão que a colega, que infelizmente eu não vi quem fez a pergunta, fez, né, e que a gente viu ontem, certo? Qual é o papel do Estado? O papel do Estado vai aumentando, certo? Né? O Chang, certo? Que é um gershoniano, assim como uma outra teórica, vamos dizer, do desenvolvimento mais moderno, que é a Alicia Amsden, que escreve um livro, A Ascensão do Resto, certo? Ela também é gershoniana, no fundo, os cepalinos também são gershonianos. Tem muita gente aí. Então, eles pegam muito essa ideia, né, de que o mundo muda, certo? O mundo não é mais o mesmo. E nessas discussões das generalizações do Gershon, ele falou, olha, cuidado para também não cair, certo? Na mesma história do Rostov, né, que você também está criticando. Essas generalizações também, né, acabam sendo, talvez, generalizações excessivas, certo? Quer dizer, mas algumas parecem, talvez, fazer sentido, certo? O papel dos bancos, o papel do sistema financeiro, o papel do Estado, etc. Você talvez possa conversar, e aí essas duas em particular, o papel do Estado e o papel do sistema financeiro, certo? São coisas que têm discussões até agora, como a gente fez ontem, certo? Qual foi o papel do Estado no desenvolvimento inglês, inclusive, né? E, de certa maneira, vai marcar as próximas aulas sobre qual o papel do Estado no desenvolvimento norte-americano e da Alemanha nas próximas aulas. Eu disse aqui, por exemplo, que a CEPAL é, de certa maneira, gershoniana. Quando a CEPAL faz a ideia de centro-periferia, no fundo ela está pegando a tese do Gershon. Né? Então a CEPAL ela parte de que o Brasil não é igual à Inglaterra. O Brasil é periferia e a Inglaterra é centro. Né? De certa maneira, você poderia ler. Né? A Inglaterra já é um país desenvolvido. O Brasil está querendo se desenvolver quando já existe um país desenvolvido, que é a Inglaterra, os Estados Unidos. Né? Então, essa ideia de centro-periferia, que está nas teses estruturalistas, certo? Latino-americanas e outras, elas, de certa maneira, elas compartilham, namoram, têm fundamentos nas ideias também do Gershon, né? Apesar da temporalidade, certo?
Mas é o meu princípio, vamos dizer assim. Né? Então, quando eu digo que eu tenho países centrais e países periféricos, eu estou negando a teoria rostoviana. Né? Não são todos iguais que vão percorrer os mesmos caminhos. Né? Os países periféricos, eles são periféricos porque os outros são centrais. Certo? Quer dizer, e eles podem deixar de ser periféricos? Podem, certo? Mas eles partem de uma condição de não igualdade, certo? Quer dizer, eles não são a Inglaterra no século XVIII, certo? Quer dizer, quando não tinha Inglaterra, certo? Quer dizer, eles são o Brasil no século XX, quando já tem Inglaterra, quando já tem Estados Unidos, né? Então são países periféricos porque existem países centrais, né? Então existem países que vão fazer seu desenvolvimento tardiamente, justamente porque tem países que já fizeram o seu desenvolvimento capitalista um pouco menos tardiamente ou originalmente, como seria o caso inglês. Tá? De qualquer maneira, certo? Para não terminar assim também, tá certo? O Rostov é um cara extremamente poderoso, é um cara influente, ele fez muito. Né, no fundo, né, o Gershon, etc., vai acabar sendo uma liderança, vamos dizer assim, intelectual, um pouco nessas visões do tipo estruturalistas, etc. E o Rostov, de certa maneira, vai ser tomado mais pelas correntes mais ortodoxas, mais liberais, nas estratégias de desenvolvimento econômico, nas políticas, nas estratégias de desenvolvimento econômico. Né? Então, por isso que a gente costuma usar os dois aí como um pouco paradigmas aí dessas discussões. Enfim. Mas é isso, certo? Não vou enrolar mais vocês. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vocês têm perguntas a fazer, alguma coisa? Sem questões, sem perguntas, Beatriz. Beleza, então, ótimo. Também gosto quando tem perguntas, mas se não tiver perguntas, se você estiver entendendo, para mim está tranquilo. Só para lembrar, antes da gente encerrar, certo? Que o quiz está lá aberto para vocês fazerem. Quem não fez, fica aberto até domingo. E aí, acho que semana que vem já tem um outro quiz, né? Então, praticamente toda semana deve ter alguma coisa para vocês trabalharem aí, certo? Enfim, não ficar só nessa folga de ficar assistindo isso. Brincadeira, certo? Então, vocês dão uma olhada lá e aí, se as perguntas começarem a ficar muito difícil, é que a gente está com algum problema. Beleza? Então, tá bom. Então, vou deixar vocês. Vou desligar aqui a gravação, esqueci de interromper.